Fala galera, tudo tranquilo? Hoje tenho para vocês o segundo vídeo testando jogos no Yoga Slim 7i com o Core Ultra 5 e a Intel Arc de primeira geração. Esse notebook que, como dá para ver pela aparência, não é um modelo gamer, mas que tem um gráfico integrado bom o suficiente para brincar em alguns joguinhos. Lembrando que a captura da tela foi feita usando uma placa de captura em conjunto com o segundo computador e com o notebook plugado na tomada para não perder desempenho. Beleza? Agora bora lá conferir o que dá para rodar nele. Comecei testando o Far Cry 5, na resolução 1440 por 900 com os gráficos no baixo, e dessa forma o notebook conseguiu rodar o jogo bem próximo dos 60 FPS. Não chega a ser uma gameplay 100% lisa, pois de vez em quando tem uns mini stutterings, mas nada que estrague a experiência, e provavelmente se resolve travando o FPS a 60. No DMC Devil May Cry, coloquei os gráficos no Ultra e resolução Full HD. E por se tratar de um jogo bem antigo, lá da época do PlayStation 3 e Xbox 360, o Yoga Slim com Ultra 5 não tem nenhuma dificuldade para rodar. Em muitos momentos vai estar batendo quase 100 FPS. Próximo jogo que testei foi o eFootball, na resolução 1920 por 1200 com os gráficos no baixo. E normalmente, jogos de futebol não exigem uma super máquina para ser jogável, e esse não é diferente. O notebook conseguiu entregar algo entre 60 a 70 FPS sem precisar reduzir a resolução. Eles até mereciam ter botado a bola lá dentro, mas não fizeram direitinho. O resultado tá aí. O merecimento. Conferi também como ele roda o Resident Evil 3 Remake, na resolução Full HD com os gráficos no médio. E o desempenho aqui varia bastante. Vão ter áreas que o notebook vai entregar algo próximo dos 45 FPS e outras que ele vai bater quase 80. Dá pra jogar tranquilo dessa forma, mas para não ficar variando tanto, eu acho uma boa travar esse FPS a 50 ou 60. No Ninja Gaiden 4, configurei para rodar em 1440 por 900 com os gráficos no baixo e textura no médio. Dessa maneira, o Yoga conseguiu entregar algo entre 30 a 40 FPS, muito longe do que o pessoal deseja para esses jogos hack and slash, que seria jogar a 60, claro. Mas pelo menos é um frame rate estável e sem stutterings. Próximo jogo que testei foi o Battlefield 1, na resolução nativa da tela do notebook, que é o 1920 por 1200, com os gráficos no baixo e textura no alto. E aqui o Yoga até consegue empurrar mais de 60 FPS, mas por ser um jogo com mapas grandes e muitos jogadores e consequentemente não tão leve para o processador, ele acaba tendo pequenos stutters de vez em quando. Nada que vai congelar a tela por um segundo, mas se for uma pessoa muito exigente, pode se incomodar com isso. No Need for Speed Unbound, testei na resolução 1440 por 900 com os gráficos no baixo e textura no médio. E esse aqui é o último jogo lançado dessa franquia, então ele não é tão tranquilo para rodar em um gráfico integrado. Mas com uma resolução mais baixa como essa, até que deu para brincar na Intel Arc do Core Ultra 5, rodando próximo de 40 FPS. Oh, I didn't see that. You are not about to take my money. Testei também o Sekiro, na resolução Full HD, com textura no alto e o restante no baixo. Esse jogo tem o V-Sync ativado por padrão, e como o Yoga não consegue entregar constantemente 60 FPS, o frame time acaba ficando meio esquisito ali no overlay. Mas tirando isso, dá pra jogar bem de boa. E pra quem faz questão de rodar 60 FPS, existe uma chance de conseguir isso reduzindo a resolução.
próximo é o Grounded 2, rodando em Full HD com os gráficos no baixo e FSR modo desempenho. Esse é um jogo feito na Unreal Engine 5 e que precisa de um belo computador para rodar bem. Provavelmente é o mais pesado que testei até agora, então o Yoga com o Ultra 5 sofre bastante. Para ele entregar o mínimo jogável, que seria os 30 FPS, foi preciso colocar o FSR no modo desempenho, que reduz muito a resolução interna e qualidade da imagem. Conferi também o Horizon Zero Dawn, na resolução Full HD com FSR no modo qualidade e gráficos entre o médio e baixo. Dessa forma, o notebook consegue entregar uma gameplay entre 30 a 40 FPS. Até dá para tirar mais uns 10 FPS colocando o FSR no modo desempenho, mas daí a qualidade gráfica fica bem ruinzinha, pois o FSR peca muito nesses jogos com vegetação como o Horizon. No Hollow Knight Silksong, configurei para rodar na resolução 1920 por 1200 com os gráficos no mais alto possível. E esse é um jogo recente, bonito e que roda até no primeiro Nintendo Switch. Então o Yoga com o Core Ultra 5 vai sobrar bastante nele, quase sempre empurrando mais de 200 FPS. Próximo jogo que testei foi o God of War, na resolução 1200p, com os gráficos entre o original e o baixo e escala de resolução interna em 65%. Esse jogo até tem suporte ao FSR, mas por algum motivo no Ultra 5 ele não melhora muito a situação do FPS, então preferi diminuir a resolução interna manualmente mesmo. Assim, o Yoga até consegue rodar o jogo, com um desempenho entre 30 a 40 FPS, mas ele tem alguns problemas com stutters no momento que mais importa, que seria enfrentando algum inimigo. Não deixa o jogo injogável, mas fica longe de ser liso também. No Assassin's Creed Mirage, coloquei na resolução 1200p com os gráficos no baixo e XeSS no modo desempenho. E aqui o Yoga se sai ok, entregando frame rate entre 40 a 50 FPS com uma boa estabilidade. Ele não fica livre de stuttering, mas é algo que acontece com pouca frequência nesse jogo. No Metro Exodus, rodei na resolução 1200p com os gráficos no baixo. Nesse jogo, o notebook entrega uma média bem boa, na casa dos 70 FPS, mas ele sofre muito com aqueles stutterings. E diferente do Assassin's Creed, que era algo raro e que dava para relevar, no Metro eles são mais constantes e que, pelo menos no meu caso, acaba incomodando mais por ser um jogo de tiro em primeira pessoa. Conferi também o Red Dead Redemption, na resolução 1920 por 1200 e gráficos no médio. Aqui foi bem tranquilo de rodar no Yoga Slim. Esse primeiro Red Dead é um jogo que foi portado até para celular, então qualquer notebook com bons gráficos integrados ou uma GPU dedicada de entrada vai rodar muito bem. No caso do Yoga com o Ultra 5 e a Intel Arc de primeira geração, deu para conseguir algo entre 50 a 70 FPS dependendo do local. Mas enfim galera, esse foi o último título que testei nesse notebook, agora eu vou ficar por aqui, espero que o vídeo tenha sido útil para quem tem esse modelo e estava na dúvida se roda algum desses jogos. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!